Negra, né? Tem aí uma ofensiva brutal nesse momento. Estamos vendo aqui um repique da violência policial contra a juventude negra, que é um tema que veio à tona, enfim, em função do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e que mais recorrentemente nós assistimos ou temos denúncias sobre assassinatos da juventude negra pela polícia militar. Então hoje o Andrew aqui, vamos ver se o Andrew já está conosco. O Andrew, que é cineasta, enfim, é produtor, é diretor, é escritor. Vamos ver se o Andrew está conosco. Vamos aqui. Ainda o Andrew não está conosco. Vamos aguardar. Eu tenho aqui as minhas dificuldades aqui com a tecnologia. Mas enfim, um tema importante que a gente vai tratar. O Andrew, que atua muito fortemente na periferia da Zona Leste, na periferia de São Paulo, mas em particular na Zona Leste, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Aricanduva, uma região bastante grande aqui da nossa cidade. Cadê aqui o Andrew? Estamos com ele já? Acho que não ainda. Vou aqui tentando, vocês também vão me ajudando aí, porque é a minha primeira experiência aqui de conversa, de transmissão e de live pelo Instagram. E o Andrew, como eu dizia, é um ator premiado. Ele também, enfim, tem feito vários filmes, premiado aí no Slam, nesses saraus, frequentador aí da Flip, da Feira Literária de Paraty. E o Andrew vai conversar conosco aqui, portanto, sobre esse tema tão importante, sobre o racismo, né? Tema fundamental, o racismo que estrutura as relações sociais no Brasil, o racismo que exclui milhões de pessoas, que é a maioria da população brasileira, enfim, um racismo que leva e tem justificado ao longo do século a exclusão social, enfim, o confinamento à pobreza, e a exclusão à educação, à cultura, aos empregos dignos, e ainda tem que conviver ou sobreviver diante de uma violência do Estado inaceitável. Estamos aqui, cadê o Andrew? Ainda não entrou. Creio que não, né? Andrew entrou aqui, né? Andrew, vamos aqui. O Andrew, que é o filho do Ari, da Mirna, irmão da Iesca, pai da Loren. E cadê você, Andrew? Acho que é isso. Não deu certo? Vamos lá de novo, Andrew. Ou está certo? O que falta aqui? Ah, tá aqui. Fazer uma transmissão ao vivo. Entrou? Deu certo? Ou ainda não? Ah, tá aguardando. Olha aí o Andrew. Muito bem. Salve! Salve, boa noite para nós. Boa noite, Índio. Salve, Andrew. Faz tempo que eu não lhe vejo aqui, enfim. Não é? Né? Às vezes eu te rever, pô, saudade. Também. Eu estava falando, o Andrew, filho do Ari, da Mirna, irmã da Iesca, pai da Loren, enfim, uma figuraça que eu tive a honra de conhecer. Você não deve se lembrar, você não tinha mais que 2 anos de idade, talvez. Não. Mas conheço essa história, Primeira vez que eu fui na tua casa lá, que eu vi você, enfim, há muitos anos, para mais de 25 anos. Tudo bem, Andrew? Boa noite.
Boa noite aí para você. Quero te agradecer aqui por aceitar fazer essa conversa com a gente. Você é uma figura aí bastante ocupada. Está no cinema agora? Está concentrado mais no cinema? Pode falar isso aí, por favor. Você que tem, enfim, enfrentado aí, passado por vários governos que, em geral, não apoiam a cultura, né? Principalmente a cultura na periferia. Imagino que a situação agora está muito pior, né? Mas, Andrew, para a gente começar aqui, te agradecer novamente aqui e agradecer a todo mundo a quem está nos acompanhando. É a nossa primeira transmissão ao vivo aqui pelo Instagram, viu? Vão subir, eu não sei se está agora ao vivo no Facebook também ou se vão subir na sequência. Então, queria já, para conversar contigo, enfim, queria que você comentasse como é que você analisa o racismo no Brasil, enfim, um país que tem uma estrutura marcada por essa violência contra uma parte da população, que é a maioria da população, a população negra, né? Filhos e netos, filhas e filhos e netos e netas dos nossos ancestrais que foram sequestrados na África e foram aqui escravizados, não eram escravos, foram escravizados para garantir aí a colonização de exploração feito pela Europa aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você comentasse, enfim, essa situação do racismo no Brasil. Depois a gente queria falar com você especificamente sobre a violência policial, que pega mais a galera e a juventude negra. Mas queria que você falasse um pouco aí como é que você percebe isso, como é que você, na sua arte, na sua arte periférica, coloca isso na forma de resistência, né? Sim, sim. Bom, mais uma vez, gratidão pelo convite. Para mim é uma honra estar trocando ideia contigo. Minha referência, a referência de toda uma história da minha família, de luta de classe, de luta em prol do povo, certo, Índio? Sempre que você dá um salve, a gente encosta. Cara, o racismo, ele é estruturante na vida de todo afro-brasileiro, todo preto brasileiro, né? Acho que talvez não só em África, mas em todos os territórios da diáspora, o racismo é estruturante, é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Ele é um projeto que deu certo aqui no Brasil, ele é um projeto de colonização, como você colocou, portuguesa, né? No momento da tal da abolição, que foi conquista nossa, inclusive, mas que tinha que ser promulgada pela princesa do momento no Império, e ela foi articulada por interesses comerciais, ingleses, mercadológicos, e não por objetivos humanitários, né? E dentro disso, a população brasileira é o mais próxima possível da população europeia. Então, começou, em um primeiro momento, a importação de europeus para a mão de obra assalariada, e aí depois diversos processos de genocídio esquemático dessa população, né? Por meio da violência, por meio do silenciamento, por meio de outorgação de leis que, na prática, serviam diretamente para caçar e para punir, principalmente o negro afro-brasileiro, né? A lei da vadiagem, por exemplo, a lei contra o samba e contra a capoeira, e todas essas manifestações culturais que identificam a gente enquanto um grupo étnico, elas vão ser sempre baqueadas, vão ser sempre agredidas, vão ser sempre menosprezadas. E aí, mais recentemente, a gente tem um processo de pentecostalismo da nossa população brasileira, onde é muito mais maciço a perseguição a religiões de matriz africana, né? A Umbanda e o Candomblé. Isso aliado a um projeto de embranquecimento através do amor, através da identidade, ou da não representação da identidade nossa, e a gente vem sofrendo isso há 500 anos. Por que 500 anos, né, Índio? Se a gente fala que há uma abolição aqui nesse país
pelo menos 150 anos, mas para mais. Porque ela é uma falsa abolição, né? E você coloca eles para trabalhar, principalmente por escamba, faz isso que você ganha uma pinga, e depois você troca a pinga por uma galinha, e com a galinha você consegue comer, né? Não era, dificilmente, raros foram os casos de outorgação pelo trabalho através do financeiro mesmo. E desde então não. Desde o princípio, né? Desde o sequestro e das negociações mercadológicos do corpo negro da África, vem se esquematizando diversos tipos de rebeliões, diversos tipos de revoltas, diversas confrarias ainda entre homens escravizados, e aí depois vem a possibilidade da alforria, e a gente também passa a se organizar coletivamente para alforrear e depois se juntam em irmandades católicas dos homens pretos. Tem uma referência aqui no bairro da Penha, na igreja da Nossa Senhora dos Homens Pretos, que foi uma dessas confrarias de libertação de gente, né, de seres humanos. E aí, num processo moderno, a gente veio galgando alguns espaços, algumas lacunas, e vários de nós viemos pautando e colocando em discussão isso, né? E aí, mais recentemente, a partir de 86, vem eu, né? O Andrew nasceu, e aí já era, mais um para dar problema. E aí vem sofrendo racismo no processo da infância, da adolescência. Aí, na adolescência ele se descobre, se torna alguém que busca a própria voz para depois ter uma voz, e agora na fase adulta consegue ser remunerado por essa voz. Assim. Acho que, resumidamente, é um processo rápido assim de como o racismo vem passando pela minha vida. Peraí, Índio, deixa eu só botar essa cachorra aqui para fora, que ela tá tumultuando aqui, velho. Ela faz parte do nosso... Tudo bem. Pronto, agora rolou. Esteve na minha vida desde que eu nasci, desde que eu consegui descobrir voz, eu venho atuando contra ele. Muito bem, muito bem. Nessa tua aula de história aí que você deu, um elemento fundamental, você concorda com isso, foi, enfim, a lei de terras, né, de 1850, que a hora que acaba a escravidão, pela primeira vez, para acessar a terra, até então não precisava comprar, né? Foi uma forma de evitar que o negro, ex-escravos, tivesse a sua sustentação econômica, porque se trata disso, né? Inclusive da autonomia econômica, né? Sim. Muito bem, Andrew. E foi por isso, inclusive, que a gente te convidou. Eu sei da tua batalha, tua resistência. Como você falou, teu pai é um grande companheiro, aprendi muito com teu pai. Teu pai é uma grande liderança. Você deve saber, porque você convive com ele, mas eu vi seu pai fazendo coisas assim com um grupo de trabalhadores que é muito impressionante. Isso lá no início dos anos 90, 30 anos atrás, me inspirou bastante. Ele sabe disso. Muito grande Ari, grande Mirna também. Sua mãe também é uma grande figura, uma batalhadora invejável. Tua família é invejável. Não fique não, viu? É como qualquer outro, o pau quebra. Claro. Isso é normal. É da família, né? Agora, Andrew, uma das questões nesse momento, e vem impulsionando mobilizações em diversos lugares do mundo, e aqui no Brasil também houve manifestações aí no último período, o movimento negro, as organizações, né, dirigidas pela população negra, pela juventude negra, pelas mulheres negras, tem debatido uma coisa que é absurda, né? É a reiterada violência do Estado e a violência policial contra a juventude, contra preto, pobre e jovem, né? O índice de mortalidade aí, o grau de homicídios é absurdo. E queria que você comentasse um pouco como é que você vê essa violência policial. A gente tem
debatido nas diversas instâncias, mas agora, exatamente nesse último período, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, inclusive, criamos uma comissão para, enfim, propor alguma coisa estrutural que mude isso, né? Porque nós sabemos que as polícias, o grau de a militarização das polícias que vem aí da ditadura militar tem uma marca, né? A forma como os militares entendem o problema. Agora nós vemos os Estados Unidos, a polícia não é militar, aquela polícia que está fazendo isso não é a militar, né? A polícia civil. Então, polícia é polícia, né? E queria que você comentasse isso, essa violência policial contra a juventude preta, e como você encara a luta contra isso, e o que você pensa, né, sobre as possibilidades de mudança. Massa, Índio. Bastante assim na gente, né? Eu sou nascido e criado em periferia. Desde que passei a andar sozinho na rua, havia sempre o sermão, né? De você não pode sair de dentro de casa sem RG, sem documento, toma cuidado, né? Não anda de capuz, não anda de boné, não anda de touca. Se for abordado, é assim, 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 assado. E vários outros amigos brancos, inclusive, não tinham esse sermão todo, né? E aí eu, já na adolescência, passei a me tocar dessa relação problemática, né? E como você falou, é isso, é uma herança, é um monte de herança, um monte de erário junto, né? Da colonização, né? Dos capitães do mato, e aí depois vem dessa militarização, aí vem a ditadura, aí passa a ditadura, junta tudo isso e fica nessa polícia que a gente enfrenta problemas desde sempre, né? Eu tô com 33 anos e nesses poucos 33 anos, assim, já houveram vários momentos em que eu me mobilizei contra as forças policiais. Acho que a mais velha foi um clipe dos Racionais, quando eles lançaram aquele clipe dos 111 mortos. Ali eu já tive uma primeira relação de que isso acontece comigo, isso pode acontecer comigo, né? Isso é para mim, esse jogo tá para mim, né? E aí, a partir de então, eu venho tentando me mobilizar, fazendo o máximo possível para me esquivar dessas relações e da necessidade da polícia, o que nem sempre dá certo. Foram vários enquadros aqui na periferia, já sofri violência policial, seja ela física e psicológica também. E eu acho que é uma soma de heranças, né, Índio? E não é aqui, é em toda a diáspora, né? Na história da África do Sul, a gente tem esse tipo de polícia atuante, a gente vê lá nos Estados Unidos esse tipo de polícia atuante, a gente vê aqui em São Paulo esse tipo de polícia atuando, e a gente vê no Rio de Janeiro esse tipo de polícia aclamada, atuando, matando, gente batendo palma. O pessoal aqui em casa, inclusive, estava tentando organizar uma viagem para o Rio de Janeiro no final do ano, para conhecermos um município que não conhecemos lá. E aí foi uma ressalva, né? Do tipo, peraí, para onde é que a gente vai? Como é que tá lá? O que aconteceu lá, né? E aí dói, cara. É difícil para eu, nesses tempos e nesses períodos em que isso acontece, parar para fazer uma reflexão fria e científica do que está acontecendo, né? O que está tentar teorizar isso de alguma forma. As coisas acontecem, eu prontamente e emocionalmente mesmo, passionalmente, me coloco junto disso e também nos stories de compartilhar posts de amigo e de, quando possível, estar nas marchas e nas discussões e nas passeatas. A última que eu fui foi da Marielle. Me impressionou o número de pessoas naquela passeata e me decepcionou o número de pretos nessa mesma passeata, né? E aí é uma outra discussão, né? Onde é que está essa população? Como é que ela viu isso? Se ela viu, né? Se ela sente como eu sinto, será que porque não há um amadurecimento político de
de grande parte da população brasileira, e grande parte da população brasileira é afro-brasileira. Então, peraí, temos que discutir mais política entre nós negros. O Estado faz a vez de não difundir esse tipo de conhecimento, de não pautar esse tipo de coisa e embarrear que ocupemos espaços públicos. Acho que isso é um fator que influencia também. E a polícia, a gente precisa reconstruir isso, né? Eu também quero o fim da polícia militar, né? Embora saiba que várias pessoas são pais de família, são trabalhadores e trabalhadoras, às vezes nem exercem funções na rua, mas é uma corporação que emprega e só tem vaga para trampar na polícia militar. A gente vai falar para os nossos irmãos morrerem de fome? Não é justo isso, né? E aí é uma coisa louca, assim, do contato com as pessoas que eu tenho, até o grau de contato que eu tenho, eu sei que no momento que você entra, começa uma doutrinação para você passar a enxergar o ser humano com mais melanina na pele, de um tipo cor padrão, suspeito cor padrão, né? Tem a cor padrão é suspeito, né? Aí você tem uma determinada localidade, um determinado tipo de abordagem, áreas mais nobres, o policial passa vergonha, lá em Alphaville, como a gente acompanhou algumas semanas atrás, e nos lugares mais pobres ele sente o sarrafo, desce, bate em trabalhador, não tá nem aí para o que é, se é trabalhador ou não. É só pura e irresponsável demonstração de força, né? E aí eu acho que é um projeto que deu tanto certo que é tanto as pessoas que são afro-brasileiros, que são pretas, que estão na Polícia Militar, que não se enxergam assim e que não enxergam essa problemática que diversas vezes, Índio, eu penso que o que eu estou fazendo não está chegando, cara, não surte efeito, né? Embora também nas minhas páginas, nas minhas redes, eu já tenha colhido depoimentos e devolutivas de militares que gostaram da poesia e falam, não, é isso mesmo e tal, mas a grande maioria é de que esse macaco, você vai morrer, pá, e aí eu vou ver lá no perfil, tá lá, né, mano? É um irmão meu. E eu enxergo que é um projeto que deu certo, é um projeto que deu certo e a gente precisa continuar lutando, pautando e discutindo para destruir esse projeto e passar a construir um novo. Muito bem, demonstra aí uma profundidade, uma consistência e até no diagnóstico, né? Falta elevar o grau de consciência da maioria da classe trabalhadora em geral e do povo preto em particular, né? E assim como da democracia econômica, enfim. Agora, você falava uma coisa importante, que é dentro da corporação, das polícias militares, a presença de negros, né? E você sabe, eles também são as maiores vítimas de mortes na polícia. Me parece que assim, é minoria, a participação da negra na polícia militar de São Paulo é em torno de 30 e poucos por cento, pelo menos era esse dado antigo. Vão para frente da troca do tiro, né? A escola americana, né? De colocar os pretos na frente da guerra para morrer, né? Eles acham que a gente gosta, né, índio? Pois é. Então, isso é um fato, né? É uma tragédia, que revela uma tragédia, né? Agora, é isso, e como você diz, assim, claro que nós temos que desmilitarizar, ou a polícia uma polícia dessa ostensiva não pode ter uma disciplina militar, né? Não é a hierarquia, a disciplina militar ou a filosofia militar. Agora, você precisa de uma polícia, enfim, que entenda a segurança pública, a promoção da cidadania, da igualdade, que tem uma outra concepção, né? Porque isso não é discutido, Índio. A gente tem alguma quando eles percebem, né, que o negro em si não é analfabeto, não tem passagem policial, né, não abaixa a cabeça e põe a mão para trás, mas responde, né, com autoestima e olhar altivo, aí eles colocam o letrado deles, né, que normalmente é o tenente, é o cara que fez a USP,
para vir debater, mas que também não tem argumento nenhum, não tem embasamento estrutural. Assim, tenente é o nível universitário da polícia, né? Aí você já entra lá com Oficial. um grau de graduação, você é oficial, e aí eles que vêm para ouvir, mas blá, 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 tó, vai embora, eu não quero te pegar mais aqui, sai andando. Claro. Eles não vislumbram essa possibilidade de segurança pública ser um bem comum, né? É a força dos argumentos que eles não conseguem combater também, né? A gente tem um companheiro é amigo nosso, companheiro dirigente da Intersindical, que é sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, uma figura de esquerda, sempre foi, enfim, historicamente, e que tem um bom debate, enfim, um grande acúmulo sobre esse ponto de vista na defesa exatamente de uma política de segurança pública sobre outro ponto de vista, né? Sobre o ponto de vista do cuidado, enfim, da promoção da segurança pública, da cidadania, e não da intolerância, e muito menos movida pelo preconceito e já ter um padrão de quem, enfim, deve ser tratado como marginal, né? Agora, Andrew, enfim, a tua profundidade nessa discussão, porque demonstra que não é apenas uma vítima, e claro, você deve quebrar nos argumentos aí os oficiais, a turma que vai... a questão da cultura, né? Você, enfim, já está aí na área cultural desde sempre. Acho que você teve outras atividades, eu sei, mas você estava sempre ali com metade de você, no mínimo, na cultura. Sim. E a gente sabe que a cultura, claro, teve governos que teve um olhar melhor e outros nenhum, né? Mas a cultura política, cultural nunca foi o centro, nunca recebeu investimento vigoroso, nunca permitiu um acesso universal, principalmente para a juventude aí nas periferias. Sei que né? Não sei qual é o bairro que você mais atua, mas da Zona Leste, eu sei que a tua poesia vai para vários lugares, mas São Miguel, São Mateus, Cidade Tiradentes, enfim... Minha criança quebrada. Né? Guaianazes, bairros imensos, assim, cadê a cultura, né? E a política cultural sempre fica em último plano. Agora não é o último plano, agora a política cultural no primeiro plano como inimigo visto pelo governo, que quer afetar e pegar, né, um dos primeiros, desde o golpe de 16, vamos lembrar ali da Funarte, mas isso é importante, que é a lei Aldir Blanc, aí, né, para auxílio emergencial para a galera, precisa chegar rápido e precisa, enfim, até a coisa dos teatros também é importante. Mas queria que você comentasse como é fazer arte e arte periférica nesses tempos. Sim. Pô, Índio, você falou, né, cara, do ponto de vista do poder público, investimentos, quando houve um olhar, ele foi baixíssimo, foi aquém do que desejávamos, e ele foi um investimento que surtiu algum efeito. Ele conseguiu, e aí eu falo das gestões mais esquerdas aqui, especificamente no município de São Paulo, né? Esse pequeno olhar que houve foi capaz de ser aprovado a política, o programa Vai, né, da Prefeitura de São Paulo, que é uma política para a juventude importantíssima, de primeiro acesso ao desenvolvimento cultural. E aí isso se estendeu dentro daquele governo onde houveram mais desdobramentos de projetos, como o Jovem Comunitário, o Projeto Jovem Monitor, e alguns outros. Aí depois veio o projeto de Jovem Monitor mesmo, que está até hoje. E aí nós, enquanto base, nos mobilizamos e conseguimos a aprovação da lei de fomento à periferia, né? Isso aqui tudo para o município de São Paulo. E agora a lei Aldir Blanc, nessa pandemia,
ela também vem para dar um fôlego, mas é muito aquém do que a gente gostaria. Isso aqui foi só um olhar sobre as políticas municipais, aonde a periferia ainda tem algum acesso, porque ele é imposto por lei esse acesso, porque senão não tínhamos nenhum, né? Lá nas vírgulas e nas pontes está lá, moradores de regiões em alto grau de vulnerabilidade social. Senão, não pegaríamos também, e isso foi uma baita de uma discussão aqui nessa cidade, né? Ainda gostaria de lançar a mão dessas políticas públicas, que são para a periferia. E aí, é tudo desse projetão que deu certo aqui no Brasil. Porque na esfera do Estado, a gente não tem, nunca teve. Desde que eu entendo a cultura, tem o mesmo grupo político no poder e que esmigalha e distribui, e o pouco que faz é tabloide, né? E aí, na esfera nacional, a gente vem mal. A gente teve um artista, alguns artistas, dois artistas eu conto, né? O Gil e o Juca, na pasta da cultura. Aí depois veio uma outra galera que tinha uma visão para a cultura e agora não colocaram artistas. Agora, nesse governo do Bolsonaro, estão colocando medalhões que não percebem o que é, acho que não sabem, né? Estão acostumados a ganhar milhões e milhões, estando com a barriga cheia, encostados ali no cabide da grande mídia, do grande grupo da mídia daqui do nosso país, e só vieram deteriorando e piorando as coisas. Não houve uma fala, não houve uma defesa. Pelo contrário, já houve perseguição, né? Já houve bravatas e musiquinhas ufanistas do tempo da ditadura, sabe? E agora me colocam um modelo, assim. Vai de mal a pior esse desgoverno. E é isso, é um desgoverno, né? Tem sido difícil. Eu me encontro num local, penso que até vantajoso, não vou dizer privilegiado, porque é muita batalha para eu estar onde eu estou, mas é vantajoso, onde várias pessoas já conhecem o meu nome, e aí isso flui para que eu consiga acessar alguns canais para continuar tendo essa remuneração enquanto cultura. Mas eu só consigo isso, Índio, com 30 anos de idade. Eu venho dos 15 até os 30 batalhando em espaços como ator, como figurante, como elenco de apoio, né? Depois escrevendo letras de rap e poesias e circulando nos saraus. E aí só quando eu aprendi, fui auxiliado por grandes amigos da literatura e da cultura periférica a desvendar o que é isso, né? O que é o edital, essa verba pública é para nós, é para quem, né? Naquele período de governança municipal, onde houve um pequeno olhar, aí eu desvendei essa ferramenta e entrei. E a partir disso eu pude, de fato, potencializar meu trabalho. Então, quer dizer, no meu caso, eu constato isso no meu caso, né? Sem o apoio de políticas públicas, eu talvez não estivesse hoje aos 33, indo para 34, desde os 30, vivendo exclusivamente de arte e cultura, desse tipo que eu faço, né? Que é uma que também é um pouco mais difícil, né? Você ficar criticando os caras, e ficar pautando os caras, e trazendo discussão de racismo, de indígena, de território quilombola, contra o machismo. A gente conseguir isso, eu acho que eu sou um grande vencedor de estatísticas, né? Primeiro, por eu ter passado a idade da juventude, não ter tido problema com a justiça, ter saído ileso e ter saído vivo aqui na periferia de São Paulo, aqui lá do leste. E aí, a partir dos 30, passar a pagar as minhas contas exclusivamente com arte e cultura. Aí eu acho que, a partir dessa minha experiência e pela experiência da maior parte dos que eu conheço que fazem literatura periférica, cultura periférica, teatro marginal, cinema de guerrilha, teatro de rua, cara, é que sem o investimento do poder público é muito difícil que a gente sobreviva, né? Primeiro porque a gente não tem acesso a essas ferramentas de incentivo através de leis fiscais. Segundo, que os poucos que acessam têm uma outra grande barreira a ser furada, que é
a panela empresarial, né? Que eles se conhecerem todos e sempre investirem nos mesmos medalhões da cultura. Os mecanismos era para uma coisa, era para se investir em artistas que estavam começando, artistas que não têm uma grande projeção, e a gente vê sequencialmente, ao menos vinha, né? Houveram algumas modificações há alguns anos que bloquearam esses grandes nomes a lançar mão dessas políticas públicas de contrapartida fiscal, que, no caso, assim, a maior do nosso país é a Lei Rouanet. Eu tenho notícias de que outras pessoas, esses mesmos grandes, estão fazendo projetos via Lei Rouanet em nomes de outras pessoas. Então, tem esse jeitinho brasileiro que é herdado de Portugal. Empresarial, né? Decisão empresarial. O empresário é que indica onde ele vai botar a grana, né? Exatamente. Então, também não está funcionando. Esse pequeno adendo, essa vírgula aí, é fundamental que invistam em artistas de áreas de vulnerabilidade social, de pouco alcance, sobretudo mulheres, afro, LGBTQI+. Isso também não está pegando, né? E aí a gente precisa entender qual que é esse outro movimento. E a comunidade negra tem feito esse movimento de uma forma muito interessante, que tem surgido grandes festivais, grandes ações culturais, desenvolvidas principalmente através de grupos empresariais que acreditam nessa pauta étnica aqui. Aí eu posso falar do Festival das Mulheres Afro-Latinas, daqui de São Paulo, que vem ocorrendo de forma independente, com captação financeira, e quem manda é as Mina Preta, que estão lá tocando. Eu posso falar da própria Feira Preta, desenvolvida pela Adriana, que é um grande reunidor de empreendedores afros, que tem aí nesse evento a sua marca bem exposta, enfim. E eu tenho o exemplo de produções de audiovisual, né, que tem conseguido romper essa barreira e colocar na cabeça desse grupo empresarial. Veja bem, investir com ganhos sociais e com ganhos culturais vai muito além e pode trazer muito mais lucro, né, e muito mais alcance para vocês do que só colocar a sua logomarca no show da Cláudia Leite, por exemplo, né? Não contra a Cláudia Leite, mas da Cláudia Leite, por exemplo. E aí a rede que chama-se Potências Periféricas, que tem algumas organizações e alguns grandes grupos que estão com o olhar pronto para investir nessa ideia de que nós pegarmos projetos na periferia e colocá-los dentro de uma incubadora, de um processo de aceleração, e trazer o investimento privado para cá. E só o investimento. Não é a pauta, não é os mandos, nem os desmandos. E aí, claro, com todas as contrapartidas previstas em lei, né? Eu nem sei se eu poderia estar dizendo isso aqui, mas essa rede, a Potências Periféricas, ela está para estourar com uma plataforma aí em que vai mexer com esse cenário da produção cultural periférica, ao menos daqui de São Paulo, né? E aí, eu acho que é isso. A gente está tendo que se reinventar. Agora, na pandemia, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos esses editais de emergência, e que eu tenho visto pessoas como eu trabalhando, que tem já alguma fluência, que tem algum material e algum portfólio para desenvolver esses trabalhos de live, mas a gente não tá conseguindo colocar a galera que está vindo agora, né? Esses jovens que estão agora escrevendo as suas primeiras poesias não estão entrando nesse processo, e eles precisam entrar. Eles também precisam de verbos, precisam comer também, né? Porque eu sei que os grandões, meus parceiros Emicida, Criolo, Rincon Sapiência, eles já têm uma infraestrutura para se desenrolar sem lançar a mão dessas políticas públicas. Não, e política pública, isso aí é dever do Estado, e precisa botar muito investimento, até porque a cultura é parte da formação do
país, e a educação e a cultura tão indissociada, enfim, e não há um desenvolvimento sem investimento em cultura. Isso é básico, particularmente num país de uma cultura tão rica, né? Uma cultura periférica, plural. A gente pode ir muito além, cara, falando do Brasil. Mas aí, né, qual é o aporte financeiro para essas duas áreas que você mesmo falou, né, Índio? Claro. Menor pensamento, cara. Claro. Mas, Andrew, eu não lido bem aqui com as tecnologias, mas eu vi agora que tá aqui também no Facebook. Daqui a pouco vou tentar ver quem está nos acompanhando, que eu estou com o celular aqui, mas queria mandar um abraço aqui para Silene Medeiros. Silene, lá de Fortaleza, o André Bogdan, aqui da nossa C4, Rebelião C4. Se tiver aqui, você precisa conhecer. É um grande cantor do hip hop, foi meu aluno, enfim, lá na Moca, ali no Firmino de Proença. Abraço, Rebelião C4, grande figura, é um rapper lá de Francisco Morato. Tem uma batalha lá, Francisco Morato tem uma batalha eu já fui naquela batalha lá de MC. Muito bem, Rebelião C4, um grande abraço para você. Aqui é Rosângela da Silva, a Carmen Tomazini, a Débora Rodrigues aí, grande amiga, inclusive deve ter amiga da nossa geração de 30 anos atrás, aí do teu pai, Zé Ronaldo, Silvia Fonseca, Luísa, William Ferreira, Rose Beraldi, Silvia Luísa, Lourdes, Jorge Souza, muita gente falando aqui, fora Bolsonaro, Abede Santos, Leandro Alves, Paulo Juiz, e aqui eu não sei se eu consigo ler o nome das figuras, mas vamos lá aqui, um abraço, esse acenar aqui eu posso acenar sem nenhum problema, é bastante gente, Léo Cesídio, vamos lá, desculpa, não sei se o nosso tempo aqui estamos indo para 40 minutos, 45 minutos, então temos que buscar a conclusão aqui, senão cai, né? Mas quero agradecer bastante aqui, primeiro, quem acompanhou aqui pelo Instagram, nossa primeira transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, a gente vem, o nosso canal já está, enfim, mais adiantado, também os canais da Intersindical, vamos, enfim, também aqui do Facebook da Intersindical, depois vai para o YouTube, peço que curta essas páginas, acompanhem, e queria que você, Andrew, nesses minutos finais, aí temos aí uns 10, 12 minutos, mas fique à vontade, primeiro mandar um abraço para o teu pai, para o Ari, para a Mirna aí, para toda a famiagem, um abraço aí para ZL, São Miguel Paulista, enfim. Face. Quando botar no Face, eles assistem, eles vão gostar. Sei, enfim, você tem, eu sei que você tem escrito, né, tem feito filmes, fez vários filmes, teve participações em filmes de maior produção, mas também de filmes mais periféricos, aí, enfim, você dirige, escreve, faz tudo, é um multiartista, um verdadeiro filho do povo brasileiro. Sou operário da cultura. Pô. Cultura, muito bem, a definição perfeita. Cultura essa, queria que também aí você comentasse isso, muito perseguida pelo poder econômico. Tivemos recentemente um massacre ali, enfim, da turma que gosta do funk, né, criminalizado de forma, enfim, absurda, mas a cultura hip hop, toda a cultura periférica, toda a arte negra, como você também disse, a religiosidade negra, isso é parte, assim como foi o samba tão criminalizado, assim como foi a capoeira tão criminalizada. A capoeira eles até tinham, né, as suas razões, porque é como a turma botava eles no chão e ainda dava umas porradas neles, né? Mas, digamos, e agora essa resistência
e que demonstra, você falava aí muito rapidamente, assim, o Brasil é um país muito rico de diversos aspectos, sobre quase todos os aspectos. Agora, sobre o aspecto cultural, é muito mais forte, né? O Brasil, isso não é né, menosprezar os demais, mas o país tem uma marca cultural profunda no mundo, e, em particular, pelo menos na música é muito claro isso, mas não apenas, né? É produto da cultura negra, né? Foram trazidos pelos nossos africanos, que têm um peso fantástico e fundamental na cultura popular brasileira. Queria que você comentasse isso e como é que a gente pode... Eu sempre fui daqueles, você sabe, atuação política, movimento sindical, em partido político, mas a gente sempre teve a compreensão de que sem cultura popular, sem arte, sem poesia e sem envolvimento de quem faz cultura, não existe transformação. Não é possível transformar uma realidade dessa, tão brutal contra a maioria do povo, uma realidade... Você é músico, né, Índio? Que eu tô ligado. Você é músico, mano. Oh. Aquilo ali foi... Quando eu tinha 10 anos de idade, dos 10 aos 20 anos, eu tocava numa banda marcial, então aprendi isso, mas faz 40 anos que aprendi o Bona, então quando pego aqui é para desafinar mesmo. Nada, pô. Já vi os vídeos já vi uns vídeos. Pode passar, você desenrola, pô. Pois é, Índio. De andar de bicicleta, né? Mas queria que você comentasse isso, e na nossa opinião, nesse contexto de resistência ao Bolsonaro, né? De uma arte, enfim, o ex-secretário de Cultura dele caiu antes da Regina Duarte porque citou lá o Goebbels, né? Fez todo aquele negócio do Hitler. Essa Regina Duarte, inominável, não dá nem para comentar, né? Mas como resistir com essa luta, enfim, e nesse diálogo que você faz com a rapaziada, com a juventude, mas não apenas, eu sei que você conversa aí com bastante gente, e é muito importante, quero ressaltar isso, a participação da classe trabalhadora, do povo pobre, dos povos indígenas, dos héteros, não héteros, né, de quem está distante, enfim, na maioria das vezes é vítima das desigualdades sociais e de tantas mazelas do nosso capitalismo tão selvagem. Sim, cara. O funk, eu acho que é o nosso último e mais recente medalhão, assim, né? E aí todas essas forças fascistas, reacionárias, capitalistas, que é um gênero genuíno, principalmente esse funk, né? Que toca hoje, ele é Miami Bass, ele nasce nas quebradas, ele nasce no gueto, né? A gente tem um funk norte-americano, Motown, que veio para cá e houve uma outra tradução. Aqui quem conhece até chama de funk, mas a gente está falando do funk, desse funk atual, dessa rapaziada, dessa geração agora do século XXI, né? É o que está em curso, que teve em curso, como você colocou, primeira capoeira, beiço, e claro que a música é o que vem de mais autêntico, e é o que vem embalando a população, né? E aí, já movimentando um grande mercado, ele é o nosso último medalhão. Assim, eu acho que isso vai passar, o funk vai se afirmar como um ritmo monstro, com a letra que vier, com a discussão que trouxer, né? Ele vai se firmar e não vai deixar de ser perseguido, porque o samba também hoje não ocupa o lugar que merece dentro dessa construção do ideário musical da indústria fonográfica brasileira. O samba devia ser o centro, e ele não é, né? A bossa nova, né? O que é mais elitizado é o centro, mas nem por isso o samba parou, né? Parou de educar, parou de formar. Tem novos grupos, novos grandes cantores,
e assim também vem com todos os outros ritmos, porque a gente é resistência, né? A gente não vai deixar de existir enquanto houver opressão, e quando deixar de existir opressão, aí sim a gente vai se tornar uma cultura hegemônica. Então não há a menor possibilidade de acabarem com a cultura afro-periférica, de resistência e divergente. No que me concerne da literatura periférica, Índio, é uma literatura que vem ganhando um pouco espaço a partir do seu nascimento para cá, mas encontra muita dificuldade de influência na academia e nos grandes centros, nas grandes feiras, nas grandes feiras literárias, né? Aí a gente, acho que em relação à literatura periférica, a gente está naquele, tem que dar alguma coisa para eles, porque precisa tapar o sol com a peneira. Se eles não tiver, não houve uma feira. Por exemplo, vocês estão no começo, a Flip, aonde ela vai homenagear, ou iria, né, foi barrada por conta da pandemia, uma escritora racista, fascista, né, mas ia colocar ali no cantinho algum slam. Com certeza, algum slam, ia chamar um rapper que escreve um livro. Enfim, eles estão nesse movimento agora. Eu entendo que esse movimento da literatura periférica é um movimento recente, né? Ressurge com força a partir dos anos 2000, com o Vaz, o Buzo, o Binho, o Ferrez, e aí eu também sou fruto dessa terceira geração de saraus, né? Mas aí você vê como o capitalismo, o índio, ele consegue se embrenhar em tudo, né, cara? Dos anos 2000 aos anos 2010, era muito forte o movimento dos saraus, onde todo mundo falava e apresentava qualquer arte, fosse dança, artes plásticas. Hoje, o que tem mais espaço e mais influência dentro desse circuito não é o sarau, que é para todo mundo, é o slam. O slam, que é uma competição. Uma competição prevê preparação, está preparado. Então, aí já há um embrenhamento da meritocracia, entende? E aí isso vai ganhando e vai contaminando, e vai crescendo. Não estou aqui falando contra o slam, não é isso. Inclusive, faço parte de slams quando acontece, mas acho que a gente precisa falar, a gente precisa se criticar para crescer, inclusive, né? Porque não é incomum eu ouvir dos poetas de que eu sou melhor que fulano, a minha poesia é melhor que Beltrano. Isso aí já é um germe de que nos contaminamos e precisamos ter o direcionamento de fato, né? De para que a gente está escrevendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Isso é rebelião, né? E se ela é rebelião, ela não vai no mesmo caminho dessa competição. Vamos competir aqui para a gente ganhar esse dinheiro, para esses caras virem pagar o nosso cachê, da hora, mas o que a gente falar dentro dessa competição precisa servir para mim e para muitos, e para todos. E aí isso é muito louco no caráter dos slams, ele é principalmente, todas as atividades são principalmente muito combativas, muito críticas. Enfim, você sai do slam, é como se tivesse saído de uma puta de uma aula de qualquer área de humana, saca? Dentro do cinema de guerrilha, eu tenho acompanhado uma organização muito mais forte e efetiva das mulheres pretas e dos homens pretos para se organizar e conseguir pautar a organização e pautar lugares de fala e pautar lugares em pitchings de avaliação de projetos, até que para outros projetos de afro-brasileiros, de pretos e pretas passem também, né? E do hip hop eu sou um grande admirador, cara. Eu circulo, passeio, faço a minha poesia, mas eu acho que tem pessoas que podem falar com mais propriedade sobre o hip hop do que eu. Mas em relação à literatura periférica, eu acho que enquanto sarau, enquanto estilo narrativo, enquanto estilo artístico de resistência e de literatura negra, a gente tem o nosso espaço firmado e que é difícil alguém de fora vir para bater de frente, né? Poucos do Burgo escrevem como escreve poesia o Sérgio Vaz, tá ligado? Poucas mulheres escrevem narrativas
como a professora Conceição Evaristo faz, certo? Então, a gente tem um lugar firmado aí e que não nos tiram. Acho que tende a crescer e tende a nós que já temos uma ou duas publicações e já temos alguma falha em algum lugar de espaço, está pautando uma galera para vir, está auxiliando essa galera para vir também, para chegar, falar, publicar. É um espaço nosso, é uma verba nossa. A gente tem total direito, tanto quanto todos, né? Escrevendo palavras, como diz o professor Sérgio Vaz, a gente escreve errado, mas a atitude é certa, né? E os caras que escrevem certo e a atitude é errada. E por aí vai. Mas acho que no Só movimento temos 2 minutos. Só temos 2 minutos porque o Instagram derruba. Falo pra caramba, velho. Falo pra caramba. Enfim, fala aí, e no movimento do movimento do cinema, eu acho que a gente está vislumbrando uma organização muito interessante, em que acho que uma geração ou duas a gente tem um cinema negro tão firmado quanto já está firmado hoje, cinema norte-americano. De minha parte aqui, vendendo meu peixe, eu sou autor do livro Dente de Leão, meu livro de poesias, lançado em 2017, para todo mundo que quiser adquirir, só entrar em contato comigo. Dente de Leão, porque a nossa poesia é como dente de leão. Quando você assopra, ele cai e germina, e quem ouve literatura periférica, poesia marginal, se contamina. Mas dente de leão também, é agressivo, né? A gente usa da boca para comer e para agredir, como o leão também, né? Como todo poeta também, né? E aí, esse aqui é a minha publicação mais recente, é de 2019, o romance infanto-juvenil chamado Corre. Já tem para download, não, baixelivros.com, já tem o PDF, para download gratuita, da Fundação Educar de Pascoal. Estou editando um curta, minha primeira direção, um curta-metragem chamado Saudade, onde eu reuni toda essa rede de amigos, amigas e aliados e aliadas para me ajudar a fazer esse curta. Estou no curta do Criarton, estou escrevendo mais um outro, e estou por aí. Me chamou, estou falando, Ídio. Certo? Gratidão, meu pai. Salve, salve! Muito legal, Andrew. Infelizmente, a ditadura do tempo aqui, nós estamos limitados por 1 hora. Te agradecer demais. Sugiro que todo mundo procure aí, dá o seu endereço aí na rede social. E um abraço à Zona Leste, aí, São Miguel e toda a área Itaim e toda a área aí da nossa querida Zona Leste. Fala suas redes aí. Nice. No Facebook tem a página Andrew Cândido. Meu perfil tá meio lotado, consegue falar comigo de mais rápido pela página. No Instagram é @Andrew_Cândido. E tem canal no YouTube com vários dos outros filmes, outras participações em séries longas, Telecurso, Boleiros 2, Os 12 Trabalhos, alguns trabalhos na grande mídia e outros independentes que eu realizei, como um Salve